Paz do Senhor, alunos, tudo bem? Estamos aqui gravando esta aula que tem o objetivo de ser a última aula do nosso estudo dos livros proféticos e nós aproveitarmos e fazermos uma revisão, uma correção do nosso questionário que você já tem, né? Para que todas as perguntas estejam corrigidas, vocês possam todos tirar 10, certo? Nossa prova que será dia 28, no último sábado de novembro. Muito bem, vamos lá para o questionário. Pega seu questionário aí, uma caneta e vamos, se você já terminou, tudo bem, vamos corrigir. Se você não terminou, oportunidade de encerrar. Vamos lá, primeira pergunta. Como é dividido o livro de Isaías, que o leva a ser chamado de Bíblia em miniatura? Então, o livro de Isaías, a resposta seria: Isaías é dividido em 39 capítulos, que mostram o julgamento de Deus, e 27 que apresentam a graça de Deus. Então, essa seria a resposta, né? Como a Bíblia, que ela é dividida entre Antigo Testamento e o foco é a lei, o julgamento sobre o pecado, e o Novo Testamento a graça. Então, 39 capítulos de Isaías apresentam o julgamento do Senhor e os outros 27 apresentam a graça do Senhor. Segunda pergunta, como Isaías é chamado? Isaías é chamado de um profeta messiânico, ok? Isaías profetiza o cativeiro do norte ou do sul. Nós falamos nas aulas, né, que os profetas são divididos, maiores e menores, são divididos em profetas pré-exílio, antes do cativeiro, durante o cativeiro e pós-cativeiro. Cativeiro do norte, que foi para a Síria, ou do sul, que foi para a Babilônia. Do norte em 722 a.C., e no sul 605 e 587 a.C. Então, Isaías profetiza o cativeiro do norte ou do sul? A resposta está na data do livro, né? Se você pegar a data do livro aí, você vai descobrir que Isaías, há um comentário aqui de que Isaías profetizou por volta de, vamos pegar aqui Isaías. O livro de Isaías, na página de número 57, diz que o livro de Isaías foi escrito provavelmente entre os anos 740 e 680. Portanto, 740 até 680, ele profetiza antes do cativeiro do norte na Síria, né? Então, a resposta da pergunta aqui: Isaías profetiza o cativeiro do norte ou do sul? Do norte, certo? Quarto, sua mensagem está situada em qual período? No período pré-cativeiro do norte, que foi para a Síria. 5. Jeremias anuncia o cativeiro do norte ou do sul? Então vamos lá para Jeremias agora. E Jeremias, ele profetiza para o sul, né? Porque se nós vermos aqui na data do livro, na página de número 64, diz assim: com base nas informações que o próprio livro nos dá, Jeremias cumpriu seu ministério durante os 18 anos de reforma e os 22 anos do colapso nacional. Afirma-se que este livro foi escrito entre 627 e 580. Então já tinha passado o cativeiro do norte, ele está profetizando para o cativeiro, para o reino do sul. Então a resposta: Jeremias anuncia o cativeiro do norte e do sul, que foi para a Babilônia. Em qual período Jeremias profetiza? No período pré-cativeiro do reino do sul. 7. O que o livro de Lamentações descreve? O livro de Lamentações descreve a ruína de Israel, do reino do sul, depois da invasão de Nabucodonosor a Judá. É o que o livro de Lamentações descreve. Pergunta 8. Qual o significado do nome Ezequiel? Aí nós temos que ir lá para Ezequiel, livro do profeta Ezequiel,
E vamos ver lá que Ezequiel, o nome Ezequiel significa não me lembro bem. Sim. Na página de número 72, Deus fortalece. Significado do nome Ezequiel. Próxima pergunta. 9. O profeta Ezequiel adverte o norte ou o sul? Vamos para a data. Está dizendo aqui que a data é entre 592 e 570. Então ele adverte o sul, porque o norte já foi em 722. Adverte o sul, ele adverte o reino do sul. Pergunta de número 11. Em que período Ezequiel anuncia sua mensagem? No período pré-cativeiro do Reino do Sul. Pergunta de número 12. Agora Daniel. Daniel vive durante quais reinos? O reino da Babilônia e o reino Medo-Persa. Daniel, certo? Quantos são os profetas menores? Quantos são? Vamos ver aqui, são 8, né? É isso mesmo? Vamos tirar essa dúvida? Tem um índice aqui no começo do livro, vamos lá. Vamos começar. Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 11, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 profetas menores. Pergunta 14. Oséias profetizou antes do cativeiro do norte ou do sul? Vamos para Oséias, né? Daniel, depois Oséias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Vamos para a data do livro de Oséias. Data. Há muita discussão sobre o período que Oséias profetizou e o tempo que isso durou. No entanto, o mais provável é que tenha sido entre os anos 790 a 725, pouco antes do cativeiro de Israel. Israel é conhecido como Reino do Norte, ok? Então a pergunta: em que período Ezequiel anuncia sua mensagem? No período pré-cativeiro, Oséias, desculpa. Oséias profetizou antes, pergunta 14. Oséias profetizou antes do cativeiro do norte ou do sul? Antes do cativeiro do norte. Não norte como está aqui no questionário. Do norte. Pergunta 15. Quando a profecia de Joel 2 se cumpriu? No dia de Pentecostes, né? Em Atos 2 e 2, o próprio Pedro disse lá em Atos que hoje se cumpriu a profecia do profeta Joel. Pergunta de número 16. Em que período Joel profetizou e para quem? Vamos para Joel. Vamos lá. Data. Há discussão sobre a data que esse livro foi escrito, mas a tradição atribui ao ano de 825. Então, se usarmos essa data, 825, vamos ver que ele profetizou antes do cativeiro do norte, que foi em 722, uns 100 anos depois. Joel. Pergunta 17. Acredita-se que Amós viveu cerca de 760 anos a.C. Período anterior a qual evento para Israel? Anterior ao cativeiro do norte, na Síria. É a resposta. Pergunta 18. O que aconteceu quando Obadias estava em Jerusalém? Opa, vamos para Obadias.
Joel, Amós, Obadias. Muito bem. Obadias, página de número 93. Nome muito comum no período do Antigo Testamento. Obadias significa servo do Senhor, e pouco se sabe sobre esse profeta, a não ser que estava em Jerusalém por ocasião dos ataques de Edom contra a cidade. Ok? Muito bem. Então, o que aconteceu quando Obadias estava em Jerusalém? Em Jerusalém, houve o ataque de Edom contra a cidade, ok? O ataque de Edom, muito bem. E ele profetizou então, durante o ataque de Edom, que foi aproveitando-se do ataque de Nabucodonosor, do Reino do Sul, da Babilônia, que levou o Reino do Sul para o cativeiro. Muito bem, continuando. Por que Jonas não quis pregar em Nínive? Pergunta 19. Porque ele temia que pregando Deus perdoasse o povo. Jonas não queria a conversão do povo de Nínive. Por isso ele não quis ir pregar em Nínive. Miqueias profetizou em qual período? É a pergunta de número 20. Jonas, depois nós vamos para Miqueias. Em qual período? Miqueias, data. Miqueias profetizou durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, consecutivamente entre os anos 740 a 690. Sendo assim, acredita-se que esse livro tenha sido escrito por volta de 730, antes do cativeiro do Reino do Norte. Então, pergunta 20. Miqueias profetizou em qual período? Pré-cativeiro do Norte, na Síria. Qual o tema do livro de Naum? É a pergunta 21. Naum, o tema: o julgamento de Deus contra a violenta cidade de Nínive. Por isso Jonas não quis pregar lá, porque o povo era violento. Pergunta 22. Abacuque anuncia a destruição de qual povo? É o próximo profeta. Abacuque anuncia a destruição de qual povo? Abacuque. Vamos ver aqui no tema. Objetivo. Muito bem. Objetivo histórico. O objetivo histórico do livro de Abacuque repousa sobre informações a respeito da destruição dos caldeus da Babilônia. Então entendemos que ele foi um profeta pré-cativeiro do sul. Então, qual o tema? Abacuque anuncia a destruição de qual povo? Dos caldeus, ou seja, dos babilônios. Pergunta 23. O que o livro de Sofonias demonstra? Demonstra Sofonias. Vamos lá. Objetivo histórico. Este livro tem como objetivo histórico mostrar a ação divina em um tempo de grandes transformações, tá certo? Mas a resposta aqui, ó. Sendo assim, esse livro demonstra o envolvimento de Deus na história das nações, em especial com seu povo. Essa é a resposta. Esse livro demonstra o envolvimento de Deus na história das nações, em especial seu povo. É a pergunta número 23. Pergunta 24. Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas de qual período? Agora, Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas do período pós-cativeiro, né? São contemporâneos de Esdras e Neemias. Ok? 25.
Qual o tema central? Qual o tema do livro de Zacarias? Vamos para Zacarias. O tema central. Qual o tema do livro de Zacarias? O tema é o seguinte: é preciso completar o templo e se preparar para a vinda do Messias, é a resposta. O tema é preciso completar o templo e se preparar para a vinda do Messias. E a última pergunta, a pergunta número 26, como estava a religião judaica no tempo de Malaquias? Então vamos para o livro do Mala. Como estava a religião judaica no tempo de Malaquias? Como estava? Objetivo histórico. O cenário político da época de Malaquias era o mesmo que Neemias viveu. Isso é importante porque aponta para o objetivo histórico deste livro de mostrar que mesmo com a reconstrução do templo, a religião judaica encontrava-se em decadência. Então vamos lá, resposta. Como estava a religião judaica no tempo de Malaquias? Estava em decadência, em clara demonstração da dificuldade do povo em buscar a Deus com sinceridade, seja em termos favoráveis ou desfavoráveis. Muito grande essa resposta, mas a resposta pode ser abreviada. Como estava a religião judaica no tempo de Malaquias? Estava em decadência, mostrando a dificuldade do povo em buscar a Deus com sinceridade. Então estava em decadência, infelizmente. E assim nós encerramos esta aula, esta correção deste questionário, uma aula curtinha, mas a matéria já tinha toda sido dada, né? Nós encerramos. Essa aula era somente para correção do questionário. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estudem no questionário, não precisa me entregar. Os que vão fazer a prova presencial não precisa me entregar. Só vai entregar aqueles que vão fazer a prova em casa, né? Os que vão fazer a prova online, eles precisam me entregar esse questionário respondido. E os que vão fazer a prova presencial não precisam de entregar o questionário.